Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 15 de agosto. Participa analisando, comentando as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. Hoje de manhã, em Guarujá, um policial federal de 40 anos, Thiago Cunha, levou um tiro, há versões, foi na cabeça, se foi de raspão ou se ele está em estado grave. De qualquer maneira, uma operação hoje, mais um problema assim sério com segurança pública em Guarujá, Mohamed. A gente está chegando num ponto em que, e por isso que eu acho, de certa forma, ridículo a forma como o Flávio Dino se referiu à operação no Guarujá como sendo abuso, desproporcional, porque perdeu o controle. Eles perderam o medo de enfrentar a polícia, eles perderam o medo de atirar num delegado da Polícia Federal. Paulo, isso é perder completamente os limites. A coisa está chegando num ponto, quando o bandido, o crime, desrespeita a autoridade, nós temos que tomar uma atitude radical. Então, eu acho que o seu ministro da Justiça devia colocar a viola dele dentro do saco, calar a boca, ao invés de ficar querendo só aparecer, porque o Flávio Dino tem esse grave problema, né? Ele está acreditando que ele é um presidenciável em 2026. Pode até ser, então deixa para fazer campanha em 2025. Mas se comporte dignamente como ministro da Justiça e não fazer o que ele faz. Está virando um fanfarrão e ele tem que parar com isso. Uma notícia importante para o morador daqui da Baixada, muitos moradores da Baixada trabalham em São Paulo, estudam em São Paulo, consultam médicos, frequentam hospitais em São Paulo. Mais uma vez, como era previsível, uma greve anunciada pelos metroviários, uma greve política contra a tentativa de privatização do metrô, é suspensa e o metrô funciona normalmente. Eu acho que o Tarcísio agiu rápido. Pelo menos foi essa a visão. A gente falou aqui no programa sobre isso e eu acho que o Tarcísio agiu muito rápido. Eu acredito a conta dele. A não realização da greve. E também houve, Agora, Paulo, tem um histórico anterior de ameaças de greve de metroviários nesse ano que não se realizam. Né? Mas vamos deixar claro o que é essa categoria. Há uma infiltração política em todos os sindicatos, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o sindicato dos metroviários em São Paulo é o sindicato do PCdoB. Ele é incrível, é histórico. O PCdoB tem uma estrutura partidária dentro do sindicato dos metroviários. Como tem no movimento estudantil também, Sim, né? O PCdoB é um partido que sempre se baseou em dois pontos, né? Sindicatos, mas aí notadamente no sindicato dos metroviários, onde ele é muito forte, ele nunca perdeu eleição. E o movimento estudantil. Junto com algumas correntes do PT, como era a Libelu, Liberdade de Luta, era uma turma de estudantes profissionais. E o PCdoB sempre teve essa estrutura de estudantes profissionais. É um pessoal, muitas vezes, que você vê que é massa de manobra, que não sabe nem por que está fazendo greve em universidade. Eu acho que greve de universitário é uma coisa ridícula, né? Porque ele está lá para estudar. A greve dele não afeta ninguém, a não ser ele mesmo. E prejudica quem quer estudar. Porque greve de estudante, greve é de trabalhador, não existe greve de estudante, só de estudante débil mental. Estudante débil mental acha que está fazendo greve, ele está acabando com ele mesmo, porque ele não vai sair tão cedo da faculdade. Então, não dá para... quando você começa a observar essa infiltração política do Metroviários, que é um sindicato que tem dono, e esse dono é um partido, é lógico que ele caminha, essas ameaças de greve são moeda de troca, para aumentar a sua força. Mas vamos também olhar um outro lado. Uma vez eu estava numa reunião, Paulo, de participantes da Previ, no Rio de Janeiro, em Botafogo, e questionei o então presidente da Previ, o Sérgio Rosa, sobre o investimento da Previ no metrô do Rio de Janeiro. A Previ é um fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. E fundos de pensão têm a obrigação de buscar investimentos que sejam seguros, porque ele tem que garantir a segurança
de que os seus participantes vão receber seus benefícios. A Previ, à época, e ainda é, o maior fundo de pensão do Brasil, talvez da América Latina. E aí ele fez uma observação que foi ridícula. Eu fui obrigado a rir antes de fazer o contraponto, quando ele falou que a operação do Rio era lucrativa, porque é uma piada. E eu vou explicar por quê. Além de todos os pareceres de auditoria terem recomendado que a Previ não colocasse mais dinheiro lá, nem a Previ nem a FUNCEF, e as duas colocaram, eu o questionei dizendo que ele era um gênio, porque ele tinha descoberto a única operação de metrô lucrativa no mundo, Paulo. Porque não existe o metrô, e justamente da onde? O metrô do Rio de Janeiro. É subsidiado, né? No mundo todo. O metrô de Londres, que começou a ser construído no século XIX, é subsidiado até hoje. O metrô de Nova York, que data do início do século XX, é subsidiado até hoje, ou seja, são operações que já se pagaram. Não existe operação de metrô, porque o custo é altíssimo, não só de construção, como de manutenção. Em todo o mundo, as operações de metrô são subsidiadas. E aí o governador de São Paulo, ele tem é uma obsessão dele. A iniciativa privada resolve tudo. Não resolve. Privatizar metrô, na minha opinião, é uma barca furada. Por quê? Para que eu vou privatizar uma operação que eu vou ter que subsidiar? E aí você entra naquela onda de criar mais uma coisa que vai alimentar a corrupção. Planilhas falsas de custo, o valor do subsídio. Por que eu estou falando isso? Gente, porque assim é com um ônibus, com um transporte coletivo urbano, que tem subsídio na capital de São Paulo. Então, privatizar a operação de metrô, Paulo, não é saída, não vai resolver problema nenhum. O que precisa é tornar o metrô mais eficiente para que ele tenha menos prejuízo. Agora, uma empresa que é subsidiada, que dá prejuízo constante e que pela própria natureza da operação não vai ser lucrativa nunca, é lógico que não tem sentido os metroviários a ficarem fazendo greve todo ano. E tem mais um detalhe aí. Inclusive porque greve de metroviário em São Paulo é o caos em São Paulo. Exato, mas tem uma coisa grave aí. Não é uma categoria que esteja à míngua. Os metroviários ganham bem. Os metroviários, num momento de crise econômica como nós estamos vivendo, com o índice de desemprego que nós temos, Paulo, falar em greve, para mim, é um tremendo ato de irresponsabilidade. Mas, como tem gente que adora ficar fazendo discurso demagógico dizendo que está defendendo o trabalhador, as pessoas têm que julgar por si próprias. Mas no momento com o índice de desemprego que nós temos e com os benefícios que a categoria dos metroviários tem e o nível salarial que eles têm, eu questiono a validade, não só legal, mas moral, de mais uma greve de metroviários. Mohamed, tem uma missão diferente para você, difícil, interpretar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, o incidente entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Câmara. Por quê? O Fernando Haddad vem até agora com muita habilidade, cuidando da relação do governo com a Câmara em temas importantes como a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Ontem, numa entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, ele disse que o poder da Câmara é muito grande e que a Câmara não pode usar esse poder para humilhar o Senado e humilhar o Poder Executivo. Se abriu uma crise, havia uma reunião programada do Arthur Lira com o relator do projeto do arcabouço fiscal, ontem às 19h, foi cancelada e os líderes se reuniam hoje com o Arthur Lira para decidir isso aí. É muito estranho que o Haddad tenha dado uma guinada totalmente em desacordo com a postura de conciliação, de diálogo até agora, e parece que foi alguma coisa que ele fez de propósito. Ou você acha que pode soltar uma frase indevida no meio de uma entrevista? O Haddad é um cara muito cuidadoso. O Haddad e o Zé Eduardo
Cardoso, são dois expoentes do PT de São Paulo que dificilmente você vai ver eles fazendo algo sem razão para aquilo. Eles são muito preparados, equilibrados e inteligentes. E os dois são detestados pela base do PT, pelas demais lideranças do PT, porque o nível deles é completamente à parte do resto, né? Você vai comparar o Cardoso e o Haddad com o Falcão, Luiz Marinho, é covardia, né? Só que me pareceu estranho, porque o Haddad, ele assumiu um tom de contrapeso ao Lula. Na briga com o Banco Central, em que ele teve muito mais motivo para espinafrar e não fez. Isso está me cheirando a uma... Eu vou estabelecer aqui uma teoria. Morde a sopa? Não é essa. O problema é que o Lira está ficando incontrolável. E está mesmo. Quem assistiu o Roda Viva com o Lira viu isso claramente. O Lira está achando que ele é primeiro-ministro. E que o poder dele é esse, de primeiro-ministro, que quem governa o Brasil é ele. Ele deu uma declaração de que se o Brasil quiser entrar nos eixos, o Lula vai conversar com ele. Olha, o país está acima de tudo. Quando você lida com um bandido, não. E o Lira é o exemplo do político bandido. O problema é que ele está com poder demais. A Câmara dos Deputados virou uma quadrilha. Todo mundo fala isso, só que o Haddad expressou esse conceito. Exatamente, não, mas para mim tem uma razão. A crise provocada, porque o Lira já começou a colocar condições demais para pouca coisa. Nós estamos em 2023, é o primeiro ano do segundo mandato dele como presidente da Câmara, que vai até o final de 2024. Ele já está articulando o sucessor dele, quando ele devia estar preocupado em fazer o Congresso funcionar. A Câmara funcionar. O problema do Lira é que ele perdeu o controle. É o bandido que começa a se sentir forte demais, poderoso demais e que acha que pode fazer o que quiser. Esquecendo que ele pode ser até caçado. O problema do Lira é que ele chegou num ponto em que ele não tem mais limites ao poder dele. Ele acha que não tem mais limites ao poder dele. Ele não foi eleito presidente da República. Ele é o presidente da Câmara eleito por outros bandidos como ele. A quadrilha é grande, porque a Câmara hoje tem, na sua maioria, o quadrilhão do Centrão, que elegeu o chefe da quadrilha. Agora, o Lira tem que entender que os limites dos poderes dele vão até um certo ponto. Esse homem não pode colocar, e ele está fazendo isso, ele acha que ele pode paralisar o Brasil para satisfazer os seus próprios interesses. O que me espanta é que o resto da quadrilha não se toca que fabricou um monstro. Porque ele acha que ele faz o que ele quiser, que ele manda em todo mundo. Nem o Eduardo Cunha achava isso. Paulo, é espantoso. O Lira está se colocando num ponto em que ele está fazendo exigências ao governo para daqui a 1, 2 anos, por projetos que fazem parte de uma política econômica de Estado. Não importa qual governo que está lá. O Bolsonaro, que criou o Lira, quando não queria mais negociar com o Congresso, é o maior responsável por isso. Porque o problema a gente está começando a enxergar agora, que não é o orçamento secreto, não é o poder que o Lira passou a acreditar que tem. Aí vocês vão dizer, não, mas ele tem. Não, ele acredita que tem. Porque, para mim, o que o Haddad faz parte de uma estratégia para provocar o confronto. E, como o governo tem o Pacheco na mão, o Pacheco apoia e o Lira incomoda o Pacheco, e o Senado é o grande tribunal político do Brasil, eu acho que o Lira está caminhando para o calabouço sem perceber. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira o Roberto Mohamed, analisa, comenta as notícias com você. No Ceará, em Juazeiro do Norte, um juiz
Como é que pode? Um juiz é concursado, né? Ele, numa audiência de violência sexual, ele constrangeu as mulheres dizendo que mulher é um bicho de língua grande que chuta as partes íntimas dos homens. O juiz falou isso. O Ministério Público entrou com uma ação contra ele, o advogado das mulheres entrou com uma ação, e aí a gente levanta um problema gravíssimo na legislação da magistratura brasileira. A punição que ele pode receber é a aposentadoria compulsória. O judiciário brasileiro, Paulo, é a nossa maior vergonha. Porque, além de ser um regime feudal e fechado, e que se preocupa só consigo mesmo, porque ele é inoperante, ele não vale quanto ele custa. Processos durarem 20 anos, 22 anos é um exemplo de incompetência. Eles tinham que ter vergonha de ganhar o quanto ganham com a produção que eles têm. E não adianta vir com esse papinho de número de processos. Tá? Por exemplo, na Justiça Federal, é inacreditável você ter um desembargador há 7 anos com processo para relatar no Tribunal Regional Federal. Isso não tem cabimento, isso é ganhar e não trabalhar. Então, é preciso que ninguém tem coragem. Na verdade, o único que teve coragem de começar a mexer foi o Lula quando criou o Conselho Nacional de Justiça. Mas o Conselho Nacional de Justiça acabou se acomodando. A gente viu o caso da Justiça do Trabalho, que custa uma fortuna, é a campeã de benefícios, também inoperante. Eu já disse aqui, uma justiça eleitoral que não serve para nada, que podia ser substituída, por exemplo, o TRE de São Paulo podia ser substituído por uma turma ou duas do Tribunal de Justiça. O TSE podia ser substituído por uma ou duas turmas do STJ. Então, não é que a gente é contra a justiça eleitoral. A coordenação de eleições não precisa de uma justiça dedicada a ela. Já existe a estrutura. Os juízes eleitorais são juízes de direito. Os TREs são formados por desembargadores e juízes federais, com a participação de advogados. Ora, se os tribunais também têm essa configuração, por que as turmas do tribunal não podem ter, uma turma do tribunal não pode ter dedicação exclusiva e funcionar o ano inteiro? São coisas que só existem no Brasil. Como eu já disse, o Superior Tribunal Militar serve para quê? Para nada. Quem julga militar é corte marcial. O resto dos crimes é crime comum. Só que o STM custa uma fortuna. A Justiça Militar Federal custa uma fortuna. Para quê? Para nada. Então, é preciso reformar o Estado. E a reforma do Poder Judiciário é mais do que urgente. E eu não vejo ninguém pensar nela. Ficam só falando do Supremo toda hora. O Supremo não é nosso problema. Muito pelo contrário. É o único tribunal que efetivamente funciona ao lado do STJ. Agora, todos os outros que não funcionam, a gente não vê. Agora, nesse caso, isso é mais um exemplo de que a lei orgânica da magistratura tem que ser alterada de forma radical. A gente tem que mexer na estrutura do judiciário em todos os seus braços, Paulo. Eu já disse aqui, poder demais para o Ministério Público, onde um promotor pode impedir um projeto que vá beneficiar toda uma comunidade só porque ele não concorda. Onde nós, na OAB, falamos que somos se julga uma instituição defensora da democracia e nós não elegemos o presidente do Conselho Federal pelo voto direto, é pelo voto indireto. Parece o Brasil na ditadura. E o judiciário precisa mudar a sua estrutura. E juiz corrupto, juiz que não trabalha, tem que ser exonerado a bem do serviço público, como qualquer servidor público, e não beneficiado. Pô, o cara é corrupto, fica milionário e aposentado compulsoriamente vai para casa com salário. Isso é que tem que acabar. Agora, Mohamed, tem uma notícia que circula hoje nos principais meios de comunicação do país que ela retrata uma situação curiosa. O Boletim Focus do Banco Central, ontem, com os indicadores econômicos, previu um aumento na estimativa do crescimento do PIB brasileiro para esse ano, de 2,26% para 2,29%. É ridículo, né? 3 centésimos de um ponto percentual, ou seja, 3 décimos de milésimos. Não tem nenhum sentido para uma economia de um país inteiro essa previsão. De 2,26%
26, se arredondar é 2,3, 2,29 se arredondar também é 2,3. Então a previsão não tem nenhum sentido, 0,3 de milésimo de crescimento. Mas ocupa, se você abrir os portais hoje, todos os portais falam a previsão do crescimento. O objetivo é esse. O objetivo é criar notícia. E a gente vive hoje em cima... É de cara de pau, né? Mas é justamente isso, é criar notícia, é criar movimento na rede social. Hoje, Paulo, é que nem deputado criar frente parlamentar para túnel. É para ganhar tópico no Instagram e na rede social. Frente parlamentar para túnel, só tem 3 deputados federais interessados nisso, só que 2 não se falam. 4. Então é meio ridículo esse tipo de coisa, mas é factoide. Os caras querem criar isso, criar notícia, tá sendo colocado na rede, não serve para absolutamente nada. Aí, no entanto, a gente vê um absurdo, como aconteceu hoje de manhã, de que os 9 estados do Nordeste estavam sem luz, por uma falha no Sistema Nacional de Energia. Apagão. E o Ministério das Minas e Energia simplesmente, que nem barata tonta, não sabia o que fazer. E a previsão é que tudo volte ao normal agora, à tarde. É uma coisa absurda o que aconteceu. Quer dizer, a irresponsabilidade e de efetividade não vem nada. Esse é o grande problema. A gente está vivendo numa sociedade de factoide, de notícia ridícula que não serve para nada. E tem mais. Me fizeram essa pergunta ontem, se nas eleições esse negócio de ficar criando notícia funciona, por causa do que eu falei, né? Frente parlamentar para túnel, frente parlamentar de porte. Frente parlamentar não serve para nada. A única frente parlamentar que funciona é a dos evangélicos. Essa funciona. E a do agronegócio. São as duas únicas. Mas por quê? Porque elas vêm da natureza dela e são gigantescas. Tem a bancada da bala também, né? A bancada da bala não... Isso é ridículo. Agora, tirando isso, não existe, não serve para nada. O que valem são as comissões que existem e comissões que sejam realmente sérias e que funcionem. Agora, na Câmara e no Senado. Agora, criar factoide e tal. E aí a gente vai ter uma eleição que me perguntaram se o eleitor não acaba percebendo isso. Não, não percebe. O eleitor não percebe. Tanto não percebe que o vereador que tinha sido, na época, o mais otário de Santos, acabou sendo também eleito deputado estadual fazendo isso. O que ele fazia? Ele ligava de manhã para a Secretaria de Manutenção, perguntava onde eles iam no dia. Ele tinha um funcionário dele lá. Aí, o que vocês vão arrumar hoje? Hoje nós vamos arrumar as torneiras da escola tal e a privada do pronto-socorro tal. Legal. Aí o pessoal dele ia lá na internet, no Facebook e tal, com um perfil daqueles de Maria Joana do Quais, e falava, olha, meu filho estuda na escola tal e lá as torneiras estão quebradas, vereador, o senhor tem que fazer alguma coisa. Aí o que ele fazia? Ele já sabia que a manutenção ia lá, porque já estava programada. Aí ele ia lá com a equipe dele, com o celularzinho, né, e fazia live. Estou aqui na escola tal, onde a mãe fulana de tal me ligou dizendo que estava errado. Eu acionei a prefeitura hoje, ela veio arrumar. Era um tremendo golpe de 171 e o cara conseguiu ser o vereador mais votado, depois deputado estadual. Aí quando já tinha sido suficiente, parou. E a gente vê que tem um monte de gente assim. Deputado que vive de Instagram, deputado que vive de Facebook, deputado que vive de Twitter. Faz alguma coisa na vida? Não, nada, nada. Está comendo o maior pau na Câmara, Paulo, com votação, e o cara está lá, estou aqui na Câmara, defendendo, está defendendo nada, ele não sabe nem o que está sendo votado atrás dele. Mas são esses caras que conseguem ter voto depois. Aí depois a gente acaba elegendo uma besta dessa como prefeito, não vai reclamar, né? O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed analisa as notícias com você. Uma dessas notícias é o ranking das cidades sustentáveis no Brasil. Santos aparece no 26º lugar. Entre os municípios até 500 mil habitantes, na faixa de Santos, é a segunda atrás de Jundiaí só.
Eu não sei até que ponto. Às vezes eu fico vendo esses rankings e fico me perguntando, mas cadê essa cidade? Cadê essa cidade? Tem uma coisa interessante que esse ranking, mais uma vez, levanta uma questão que é interessante. A região da Baixada Santista é uma região metropolitana totalmente conurbada. Você não sabe quando você passou de Santos para São Vicente, na Nossa Senhora de Fátima, na Antônio Emerick, na Avenida da Praia, assim como não sabe direito quando passou de São Vicente para Praia Grande, ou de Santos Continental para Guarujá, Bertioga, tudo encostado, né? No caso de Santos, São Vicente, Praia Grande, mais ainda, né? Mas Santos, ela concentra a prestação de serviços para essa região, né? E a verticalização de Santos, que tem um território insular, né? A ilha muito pequeno, menos de 40 km², vai expulsando a população de Santos, a periférica, para outras cidades, né? Mais, onde o terreno, onde a moradia é mais barato. Então, na verdade, é um pouco o ranking de Santos, os rankings de Santos em nível nacional, eles são um pouco artificiais. É muito simples. Santos tem um cara muito bom que trabalha com isso de uma maneira magistral, chamado Fábio Ferraz. Esses rankings são feitos por informações dos próprios municípios. Ninguém veio aqui para verificar. Por isso que a gente fala, pô, Santos é a segunda até 500 mil habitantes, mas espera aí, por que não é a cidade que eu vejo? Então vou explicar. Por exemplo, uma das coisas que consta a ponto é essa questão de vigilância, de estratégia, de segurança e tal. Aí Santos tem o tal Centro de Operações. Centro de Controle Operacional. Centro de Controle Operacional, que a gente já falou aqui. Parece a estação de controle da Enterprise. Comando, a cabine de comando da Enterprise. Quem não lembra da Enterprise? Tava lá o Spock, o Kirk, né? Aquela coisa bonita, cheia de tela, tudo acendendo ao mesmo tempo. É a Enterprise. O problema é que esqueceram de contratar o Spock, esqueceram de contratar o Kirk, esqueceram de contratar o Scott, porque tem 3 funcionários por olhar 250 câmeras, ou seja, não funciona. Mas no papel, é o sistema talvez mais moderno de qualquer cidade tirando as capitais. Entendeu como é que funciona? Olha que linda, olha a coisa linda, tem 2 funcionários. Aí tem mais um lá na frente, ó, e um batendo papo com o outro, perguntando se já vai sair para almoçar. É isso. Esses caras vão dar conta da cidade inteira? Óbvio que não. Então, e outra, não vem dizer para mim que é a hora que a foto foi tirada. Não, porque toda vez que vão para lá levar alguém, tem 3, 4 só trabalhando. Aquilo tinha que estar lotado. Eu cansei, eu falei pro prefeito aqui na bancada, pô, terceiriza. Não precisa pendurar mais gente na prefeitura. Terceiriza. Coloca operadores, policiais aposentados, por exemplo, que já trabalharam no Copom. Coloca eles lá. Agora, não dá para ficar do jeito que está, isso é palhaçada. Aí quando eu mando um relatório para quem faz esses índices, Santos tem um centro de controle operacional com 250 câmeras, tem drone automático, tem sistema de metralhadora que funciona sozinha para pegar bandido e resultado? Qual é o resultado? Nenhum. Porque é só não operacionalizar. É esse o grande problema. Quando você trabalha só com números, fica muito fácil entrar em qualquer ranking. E quando você tem um cara bom que trabalha esses números, fica melhor ainda. Tá aí o resultado, por isso que a gente entra nesse tipo de ranking. É a cidade que a gente vive? Lógico que não é. Mas é a cidade que eles ficam usando na campanha para dizer, ó, como eu sou bonito. É isso. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se tornou réu pela 4ª vez. Ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos, o primeiro ex-presidente a responder a um processo criminal. Ontem, pela tentativa de fraudar o resultado das eleições no estado da Geórgia. Ele é o nosso Bolsonaro, né? Ele é um Bolsonaro de primeiro mundo. O Bolsonaro é um Trump ele é o Bolsonaro ou o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é um Trump de terceiro mundo e ele é um Bolsonaro de primeiro mundo. É isso a diferença. Agora, Paulo, tem uma coisa que você falou, eu queria voltar na questão que você falou da nossa região, porque a prefeitura de Itanhaém
De vez em quando a gente ouve uns gritos das cidades que você falou, acabam recebendo a população de Santos que é expulsa por conta do custo de vida e o custo da habitação na nossa cidade. E aí vou remeter ao primeiro bloco do governador que acha que a solução para tudo é privatizar. Privatizar uma estrada tem que levar algumas coisas em consideração. Quando eu privatizo uma estrada, é quando eu estou falando de uma rodovia que tem vão livre. Ou seja, ela liga municípios, mas não interfere nesses municípios. Vou dar um exemplo de estrada que é difícil de você privatizar. Por exemplo, quem vai para a Serra Negra pode reparar que quando você entra na rodovia vicinal que vai até Serra Negra e você passa por Amparo, por aquelas cidades todas da região, não tem pedágio. Porque não dá para fazer. Né? Itatiba. Mas por quê? Porque são rodovias que atravessam as cidades. Quando você coloca uma praça de pedágio, você tem que pressupor espaço e pressupor caminho rápido. Rodovias que atravessam cidades não podem ser privatizadas porque elas provocam um caos urbano. E outra, elas vão impedir, e a gente falou aqui da questão do túnel, que ele não pode ser uma PPP como o Tarcísio quer, porque vai custar R$40 de pedágio. E aí você impede a movimentação entre as pessoas de Santos e Guarujá todo dia. É a mesma coisa que acontece na Manoel da Nóbrega. Ela é uma rodovia, por que até hoje ela é administrada pelo DR? É uma rodovia que atravessa as cidades do Litoral Sul. Como Praia Grande, todas as cidades do Litoral Sul têm vida dos dois lados da estrada. A estrada corta essas cidades, ela não atravessa. Quando o Mourão, qual foi o grande lance do Mourão para unificar os dois lados da rodovia? Quando ele fez aquelas passagens de nível, que acabaram inspirando as passagens de nível da Imigrantes em relação a São Vicente. Que é você desce um pouco e sobe um pouco. Você não precisa fazer um viaduto, porque aí você não precisa se preocupar com o ângulo de subida, e você consegue, e não chega a ser um túnel. Então, nessas passagens de nível, isso foi uma obra brilhante do governo do Mourão, ele conseguiu ligar os dois lados de Praia Grande. Aí você nota que quando você ultrapassa a curva do S, você parte em sentido Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, você já passa a ter aqueles retornos de pista. Não tem mais as passagens de nível, porque aquilo foi feito pela prefeitura de Praia Grande. Essas outras prefeituras que têm problemas financeiros meio que crônicos, porque não tem parque industrial, tem uma arrecadação muito mais baixa do que as cidades que têm produtividade, principalmente industrial e comercial, são cidades que vivem basicamente de IPTU. Elas não têm dinheiro, ou o Estado faz ou não faz. Como a gente tem um governador hoje que diz que o Estado não tem dinheiro para mais nada, que tem que ser iniciativa privada, ele quer privatizar a Manoel da Nóbrega. Por que Itanhaém está preocupado? Como é que eu vou colocar praça de pedágio? Olhem só o absurdo do que... Porque ninguém vai privatizar uma estrada se não falar de pedágio. Quantas pessoas moram em Peruíbe e trabalham na Praia Grande? Quantas pessoas moram em Praia Grande e estudam uma ETEC, né, que tem em Mongaguá e Itanhaém? Itanhaém. Estudam e vão todo dia para lá. Quantas pessoas moram em Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá e fazem tratamento médico em Praia Grande, que tem o Irmã Dulce, que é o hospital de referência? Quando não vem para Santos. Como é que eu vou fazer pedágio para tornar a vida dessas pessoas pior do que é? É preciso que um governador tenha a ideia de que ele não pode achar que a iniciativa privada resolve tudo, porque ele, Estado, não é simplesmente órgão arrecadador ou órgão fomentador de negócios. O Estado tem que fazer aquilo que a iniciativa privada não faz. Cuidar das pessoas. Não adianta fazer discurso que eu estou cuidando das pessoas. Quando eu quero privatizar uma rodovia, que não é uma rodovia. Gente, a Manoel da Nóbrega é uma avenida. Alguém tem dúvida disso, Paulo? Ela é uma avenida.
Itanhaém é dos dois lados. Mongaguá é dos dois lados. Peruíbe é dos dois lados da rodovia. A Praia Grande resolveu o problema. Ela tinha muito mais arrecadação do que as outras. Mas e essas outras cidades? Eu vou privatizar uma estrada e vou acabar com a comunicação dos cidadãos entre ela, obrigar as pessoas a ficarem buscando caminhos alternativos por dentro? Não dá, porque Itanhaém, por exemplo, tem obstáculos de bairros que não se comunicam com o bairro do lado. Você tem que ir para a pista para voltar. Suarão, Balneário Flórida, eles não têm ligação direta. E a prefeitura não tem dinheiro para fazer a tal Avenida Atlântica que diziam que ia sair em Itanhaém, que ia chegar até Mongaguá. Não dá, a prefeitura não tem dinheiro, tem desapropriação para fazer, tem uma série de coisas de uma ocupação desordenada que impede a concretização de uma obra dessa. E o governador só fala em privatização. Eu acho que chegou na hora de ter um pouquinho de juízo. E por isso que Itanhaém, a prefeitura de Itanhaém está absolutamente certa e tem nosso apoio de querer uma audiência pública onde o governador ouça aquilo que parece que ele não ouve. E que ele não pensa, porque ele está fanático de que privatização de tudo é a solução. Ele quer uma audiência pública virtual que não funciona, né? Também vai pela metade, mas ele está certo no que ele quer. Falou, não pode privatizar a Manuel da Nóbrega porque ela não é mais uma rodovia. O Estado quer a virtual, a Prefeitura quer uma ela quer, lógico, que é para ele ter que ouvir bobagem, vai ter que ouvir bobagem. A Manuel da Nóbrega deixou de ser uma rodovia e se tornou uma avenida, e não foi ontem. Foi há muito tempo. E eu não posso transformar uma avenida numa rodovia para ser privatizada. Governador, acorda. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação, os comentários, as análises do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima terça-feira para você que você merece.